Olá, pessoal. Aqui é o professor Carlos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fenômenos físicos e químicos. Tá? Então, só uma breve videozinho para a gente rever um pouquinho sobre os conceitos de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então, aqui nas transformações químicas, né, da matéria estão relacionadas com as alterações da estrutura da matéria. Então, assim, se houver transformação da matéria, das substâncias, né, uma substância se transforma em outra, então a gente tem uma transformação química ou um fenômeno químico. Se não houver transformação da estrutura, né, isso significa que não vai haver aqui uma transformação aqui química, tá certo? Então a capacidade de sofrer aqui combustão. Então, por exemplo, numa combustão, as substâncias se transformam em outras substâncias. Se for um papel, matéria orgânica, transforma-se em dióxido de carbono e água, né? Se for uma matéria orgânica mais complexa, pode formar dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, mas em geral, dióxido de carbono e a água. Né? Então, a matéria foi transformada em outra. Então, é um fenômeno químico. Né? A oxidação também, né? Na presença de oxigênio. Então, o metal que sofre oxidação, né, é uma transformação química, que antes era ferro, agora vira óxido de ferro, né? Ou hidróxido de ferro, se tiver água também. Né? E nesse caso, é uma transformação química. Uma substância que era o ferro se transformou em óxido de ferro, que é uma outra substância, certo? E na fermentação, né? Então, por exemplo, fermentação de queijo, de vinho, de cerveja, né? É feita a reação química, né, bioquímica na realidade, por fermentação, e essa transformação em opção gera CO2, os micro-organismos se alimentam, né, dessas substâncias e transformam a substância em outra, né, que é o que ocorre na fermentação, né? Por exemplo, de álcool, né, do vinho, do queijo e assim por diante, iogurte, né? Então a fermentação também é uma transformação química. Então o que seria o fenômeno físico, né? Não altera a composição do material. Então há um fenômeno, né? Aí nesse fenômeno não altera-se a composição do material. Por exemplo, o gelo, né, quando derrete, né, ele continua sendo água, né? Os metais aqui, quando a gente distorce o metal, né, a gente não tem aqui, né, só está moldando o metal. Então é um fenômeno físico também. Né, a distorção, a quebra, né, de algum material é só um fenômeno físico. Né, e a dissolução de sal em água. Isso é questionável, né? Alguns falam que é, outro que não é, mas a princípio é um fenômeno físico, porque depois a gente consegue evaporar a água e o sal fica intacto lá. Mas alguns teóricos dizem que nessa dissolução há novas interações entre as moléculas e os íons do sal. Né? Então, assim, essas interações, se forem consideradas como ligações, e a reação química é considerada como quebra de ligações e formação de novas ligações, então a gente tem a quebra da ligação iônica e a interação dos íons com as moléculas de água. Né? Então, para alguns teóricos, né, que vão procurar piolho em cabeça de cobra, vão dizer que é um fenômeno químico. Mas a princípio a dissolução não é um fenômeno químico. E aí fica, né, depender da orientação aqui científica da pessoa para considerar se é físico ou se é químico. Que nos meios acadêmicos do nível superior, o pós-graduação é mais polêmico do que, por exemplo, no ensino médio, que diz que a dissolução de um sal é um fenômeno físico, tá certo? E aqui essa afirmação também que é comum no ensino médio, e hoje em dia os cadernos do ensino médio também contestam muito isso, de que as transformações físicas são reversíveis. Né? Temos que tomar cuidado porque algumas transformações químicas também são reversíveis. Né? Eu vou mostrar um exemplo dos anos 80, né? Talvez alguns conheçam, mas que é um fenômeno químico e é reversível, tá certo? Então, temos que tomar cuidado aqui com essa reversibilidade associada diretamente com a fenômeno físico. Okay? Nos fenômenos químicos, modificam
a composição do material. Então, se muda a estrutura da matéria, né, significa que houve um fenômeno químico. Né? Então, por exemplo, o envelhecimento de uma madeira ou de qualquer matéria orgânica, né, o apodrecimento dos alimentos, né, está transformando uma substância em outra. Então, é um fenômeno químico. Né? A queima da madeira, né, a queimada, a combustão de material é um fenômeno químico. Né? O enferrujamento é um fenômeno químico também, certo? Então aqui também essa é a afirmação que temos que tomar cuidado. As transformações químicas são irreversíveis. Só que em equilíbrio químico a gente vê que reações químicas podem ser reversíveis. Né? Em alguns fenômenos físicos, para os materiais, novos materiais do século XX, do século XXI também, tem novos materiais que ocorrem fenômenos físicos, mas eles são irreversíveis, certo? Então temos que tomar cuidado com essa reversibilidade. Em equilíbrio químico, que vocês vão aprender, tem várias reações que são reversíveis, certo? Mas aqui um exemplo interessante é a vela. Será que é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Né? Quando a gente observa a vela aqui, teoricamente tem os dois fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo. Além dos 4 elementos, né, o sólido, quer dizer, a terra representada pelo sólido, a água representada por essa parte líquida aqui derretida da vela, né, o fogo que está aqui e o ar aqui que é consumido o oxigênio e forma aqui o CO2, né, que está ao redor aqui da vela, certo? Além de ter os 4 elementos, a gente também tem um fenômeno físico e um fenômeno químico. A combustão, na realidade o pavio ele está com um pouco de cera, então vai pegar fogo nessa cera e com o pavio, por isso que ele queima um pouquinho, né? Mas na realidade, quando ele começa a aquecer, ele derrete a cera e essa cera sobe para o pavio e a vela começa a queimar a cera da vela e não mais o pavio, né? Então, o que está queimando aqui é o combustível gerado pela cera da vela. Então, aqui na combustão a gente tem aqui o fenômeno químico e aqui no caso a cera e essa cera líquida que a gente tem aqui é um fenômeno físico, é só o derretimento aqui da cera, né, que forma ali o combustível líquido para alimentar o pavio. Então, só com a vela a gente pode ver várias coisas aqui, além de poder rezar um pouquinho também para nossa alma. Aqui no caso nós temos, não sei se vocês conhecem o Galinho do Tempo, né, que é dos anos 80, que hoje em dia acho que às vezes aparece algum material ou outro, né, que ele muda de cor conforme o tempo, né. Então aqui, por exemplo, é um fenômeno reversível, mas é uma reação química, podemos considerar que é uma reação química, um equilíbrio químico, né. Aqui no caso, esse pigmento aqui ele é feito por um complexo de cobalto, né, o cloreto de cobalto, hexacloreto, né, cobaltato, que é um complexo de cobalto que tem cloreto, e quando ele tem cloreto ele fica azul, certo? Quando a umidade está baixa, então ele permanece com os cloretos. Quando a umidade está alta, ou está tempo de chuva, né, ele começa a ficar rosa. Tá? Então dá para a gente detectar a umidade por esse galinho. Tá? E aí quando a umidade está alta, ele fica rosa, é sinal que as moléculas de água substituem o cloreto. Né? Então há uma troca de íons ali, e aí há a formação de novas ligações e teoricamente é um equilíbrio químico. Né? Então é uma reação reversível que é um fenômeno químico. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, e nos livros atuais também eles alertam bastante sobre essa afirmação de que fenômenos físicos é reversível, químico é irreversível, mas na realidade os materiais são muito mais complexos no século XX, século XXI, né? E a gente pode considerar alguns fenômenos físicos, né, como irreversíveis e alguns fenômenos químicos como reversíveis, certo?
Então eu acho que é isso, né? Aqui só tem as coisas que nós só vimos, mas esse vídeo aqui é só sobre fenômenos físicos e químicos, tá bom? Um abraço e até a próxima.